Olá, prosseguindo no estudo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, na terceira parte deste livro, As Leis Morais, estamos estudando o capítulo 6 dessa terceira parte, Lei de Destruição. Estamos examinando o subitem Destruição Necessária e Destruição Abusiva, dando prosseguimento também, neste caso, do vídeo anterior. Para este vídeo, vamos examinar as 5 últimas questões relativas a este subtema: destruição necessária, destruição abusiva. A questão número 732 é a seguinte: será idêntica em todos os mundos a necessidade de destruição? Resposta: guarda proporções com o estado mais ou menos material dos mundos. Cessa quando o físico e o moral se acham mais depurados. Muito diversas são as condições de existência nos mundos mais adiantados do que o vosso. Aqui, quando fala de mundos, se refere às pessoas que habitam aquele mundo. Com o passar do tempo, essas pessoas vão desenvolvendo tanto em inteligência quanto em moral. E assim, a questão da destruição vai se alterando com o tempo. Teremos menos necessidade de coisas materiais, seja na alimentação ou em outros tipos de necessidades materiais. Porque a destruição, ela faz parte de um processo que só se refere à matéria. Só a matéria pode ser destruída, modificada. O espírito não. Então, quanto maior a presença do espírito, a predominância do espírito nas decisões, na vivência das pessoas de um determinado mundo, menor a necessidade de destruir. Porque destruir está ligado àquilo que pode ser destruído, e o espírito não pode ser destruído. Há uma questão também que a responsabilidade, quanto mais avançada em moralidade, aumenta. Então, as pessoas de um mundo que tenha maior desenvolvimento moral, maior responsabilidade tem para com a vida naquele planeta. São pessoas mais amorosas e que são mais protetoras do mundo no qual habitam. Nós que habitamos um planeta, no caso o planeta Terra, somos responsáveis por aquilo que nos é dado deste planeta para o nosso progresso. Quando nós alteramos, abusamos, utilizamos mais do que o necessário, esse a mais do que o necessário, nós precisamos depois reencarnar neste mundo, uma vez que a gente reconheça isso, e refazer aquilo que destruímos desnecessariamente. Nós somos responsáveis pelo mundo no qual habitamos. Questão 733. Entre os homens da Terra existirá sempre a necessidade de destruição? Resposta: essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar,
O horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e moral. Nós somos arrastados por uma força divina que há em nós, arrastados para o progresso. E o progresso é resultante do desenvolvimento intelectual e moral. Este arrastamento nos conduz a Deus, que é a perfeição infinita, é a causa primária de tudo que existe. Então, nós naturalmente somos levados ao desenvolvimento intelectual e moral. E com isso, então, não é sempre que num planeta haverá necessidade de destruição. No caso aqui, está falando da Terra. Haverá necessidade de destruição devido à proporção em que o espírito predomina sobre a matéria. Quando o espírito dominar completamente as necessidades materiais, nós seremos absolutamente controladores dos processos. E então, esta necessidade vai diminuindo até que, quando houver predomínio completo do espírito, não necessite mais desta destruição. Questão 734. Em seu estado atual, o homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais? Resposta. Tal direito se acha regulado pela necessidade que ele tem de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso jamais constituiu direito. Esse direito é ditado pelos costumes de uma comunidade, mas principalmente pela consciência, que é onde está escrita a lei de Deus. Cada um de nós tem um limite de desenvolvimento da consciência. O que ultrapassa esse limite, e nós o sabemos, além do necessário, isto é abuso. Nós responderemos por isso, não é? Então, este direito ilimitado não existe. Há um limite. O limite é o da necessidade. Ultrapassou isso, não é mais direito. É abuso e vamos responder sobre isso. Vamos ter que reencarnar com este entendimento e repor no lugar aquilo que destruímos desnecessariamente. Questão 735. Que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam? Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade. Eu vou repetir a pergunta, um pouco longa. Que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam? Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade. Resposta. Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. A bestialidade aqui se refere à predominância da animalidade que ainda está presente em nós sobre a inspiração advinda do espírito. Nós sabemos o que deve fazer, mas fazemos aquilo que queremos fazer além do necessário, além do dever. O dever é atender às nossas necessidades de segurança. O que ultrapassa disso é abuso, não é? É a predominância, então, neste caso, da bestialidade, ou seja, da animalidade, sobre o espírito. Continuando,
toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus, cuja lei está escrita na consciência. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto que o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Nós temos liberdade de escolher. Podemos cometer abuso ou não, mas tudo aquilo que plantamos, vamos colher. Continuando. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos. Aqui eu quero fazer uma observação, antes de examinarmos a última questão, 736. Uma observação a respeito desta questão aqui. Terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois isso significa que cede aos maus instintos. Aqui neste livro, Nosso Lar, que foi psicografado por Chico Xavier, pelo espírito Emmanuel, ele conta as experiências de André Luiz quando passou para o mundo espiritual. E num dado momento aqui da descrição, André Luiz está na casa de uma pessoa conhecida, a Dona Laura, e a Dona Laura está explicando uma das muitas perguntas que ele faz. É uma conversa muito amigável, muito tranquila, muito amorosa. Então, ela explica, a Dona Laura explica para André Luiz, isso está no capítulo 21, para quem tiver interesse. Ela explica que ela e o marido que viveu com ela na última encarnação tinham planejado reencarnar na próxima encarnação novamente juntos. Mas antes disso, para melhorar a consciência das suas responsabilidades, foi concedido a eles o estudo de suas vidas anteriores. Então procuraram o lugar de direito onde isso é possível alcançar, e ali lhes foi dado conhecer 300 anos de suas vidas anteriores. E então, por um período de 2 anos, eles compareceram àquele local para estudar, para ler os relatos registrados. Apenas ler. E então, de posse dessas informações de 300 anos, eles refletiram bastante, conheceram detalhadamente as experiências passadas. Mas, quando esse conhecimento estava bem claro para eles, foi dado a eles uma alteração psíquica, que então, através de passes, os técnicos do setor onde eles se informaram receberam esses passes numa região do cérebro, liberando certas energias que ali estavam adormecidas. E eles entraram de posse da lembrança emocional daqueles 300 anos. E então passaram a ter posse integral das lembranças desses 300 anos. E eles conheceram, então, o quanto eles, num determinado aspecto, tinham de dívida para com o planeta. Então, ela fala assim para André Luiz: compreendemos, então, quão grande ainda o nosso débito para com as organizações do planeta. E mais à frente, acrescenta: temos trabalho, muito trabalho na Terra. A Dona Laura iria reencarnar, o seu marido, Ricardo, já tinha reencarnado a questão de 3 anos, e ela iria em seguida, para então juntos novamente retomarem a sua vida comum.
E então ela fala esta questão. Grande é ainda o nosso débito para com as organizações do planeta. Eu quis trazer esta curiosidade para mostrar que nós não temos a liberdade de fazer o que a gente quer. A gente tem a liberdade de fazer o que devemos fazer. E esse devemos fazer é uma orientação, digamos assim, da consciência. Até onde consciência nos diz, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Então nós temos abusado muito dos bens que nos são concedidos no planeta Terra durante as encarnações e que nos proporcionam um aprendizado. Então é a questão da gratidão, do cumprimento do dever ditado pela consciência. Quando ultrapassa o dever, nós entramos com esta dívida para com o planeta. E então precisamos retornar em novas encarnações e repor no lugar aquilo que tiramos. Porque aí que está, não é ilimitado o direito. Não é? Que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que a necessidade e a segurança traçam. É isso, nós assumimos o compromisso com o planeta, porque isso nos é concedido por Deus. Questão 736. Especial merecimento terão os povos que levam ao excesso o escrúpulo quanto à destruição dos animais? A questão anterior tratava de quando se ultrapassa os limites na destruição. Aqui está dizendo um outro aspecto, o excesso de zelo que impede de alcançarmos o cumprimento das necessidades. E aí então se torna abusivo. Olha só a resposta. Esse excesso, o excesso de escrúpulo, né? Esse excesso no tocante a um sentimento louvável em si mesmo se torna abusivo e o seu merecimento fica neutralizado por abusos de muitas outras espécies. Entre tais povos, há mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Me ocorre lembrar que, por exemplo, é o caso dos javalis selvagens. Algum produtor, ele importa javalis, que não é, por exemplo, no Brasil ou nos Estados Unidos, importa da Europa javalis selvagens para criação, mas depois soltam esse animal, não quer criar mais, solta no campo. Aí o que acontece? Esses animais, eles proliferam muito rapidamente e aí passam a destruir tudo que tem pela frente. As lavouras, os campos cultivados, acabam atacando pessoas, que são selvagens, causando muito dano. Isso tem acontecido e tem sido relatado nos Estados Unidos, no Brasil. Vamos supor a hipótese que se proíba a caça aos javalis. Aí nós entramos no tocante a um sentimento louvável em si mesmo, se torna abusivo esse excesso e o seu merecimento fica neutralizado por abusos de muitas outras espécies, inclusive outras espécies animais que são naturais de uma região e ficam prejudicados. Então veja que interessante como estas respostas às perguntas bem formuladas nos trazem um entendimento sobre as nossas responsabilidades para com o planeta,
para com a humanidade, para com as outras espécies animais, vegetais e assim por diante, para apenas satisfação de nosso egoísmo, ultrapassando os limites da necessidade. Muito bem. Então aí está destruição necessária e destruição abusiva. No próximo vídeo, nós prosseguiremos no estudo do capítulo 6, Lei de Destruição, com o tema Flagelos Destruidores. Então, até lá, Jesus nos ampare e fortaleça.